Boa tarde! Mais uma vez, o Simplifica vem esclarecer, contribuir para o seu conhecimento, hoje principalmente explicando diferenças básicas entre escravidão e trabalho escravo no Brasil, principalmente e também no mundo. Então, nós temos que perceber, principalmente, que a história e a geografia do nosso país é composta de uma colonização oriunda de um processo português de descoberta do nosso território para a constante exploração. Fomos colônia de exploração de Portugal e, desde então, do processo civilizatório de branqueamento do nosso lugar, nós tivemos os obstáculos portugueses de conseguir um número elevado de trabalhadores para estar aí nas lavouras de café, de algodão, tabaco, criação de gado, entre tantas outras culturas e economias do século XV, XVI, até mesmo o século XIX. Então, nós percebemos que os indígenas não foram possíveis de serem domesticados da maneira, entre aspas, que os portugueses gostariam. Também não eram no número elevado de força de trabalho necessária para, logo que esse coronelismo foi imposto no nosso país, pudesse logo gerar uma grande renda, né? Então foram necessários escravos. O bandeirismo, que não conseguiu escravizar esses indígenas que tinham por aqui, ele foi responsável pelo tráfico negreiro, quando é necessário trazer escravos negros da África através de navio para que eles possam estar aqui trabalhando conosco. Então, a principal diferença do trabalho escravo para a escravidão. A escravidão no Brasil, ela começa com o tráfico negreiro no período colonial, quando somos ainda colônia de Portugal, e depois no nosso processo de independência ainda vamos ter o Brasil Império. Nós percebemos que a necessidade de escravos, ela é bastante oriunda, e nós vamos precisar entender que escravidão basicamente é quando a vida de alguém está sob domínio de outra pessoa o tempo todo e em todo lugar e momento. Então, para um coronel que tinha autoridade de oferecer ou não alimentação, que tinha autoridade ou não de oferecer um bom lugar, uma estadia, um alojamento para esses funcionários, trabalhadores escravos, alimentação de qualidade, segurança, entre outros aspectos importantes da nossa vida, se nós percebermos que todas essas funções 24 horas do dia são feitas através dos coronéis em seus escravos, os escravos não vão ter vida própria, não vão ter poder, autoridade de decisão alguma, nem sequer sobre suas vidas. Então, desde ir num gesto simples ao banheiro, até decidir um intervalo para um lanche ou para uma suposta alimentação, até um descanso quando estiver cansado, nada disso existe na escravidão. E ela começa no nosso país no período colonial, se estendendo aí para o período de Brasil Império. Nós vamos ter comemorado nessa semana a abolição da escravatura, onde nós temos que refletir sobre o trabalho escravo no Brasil. Será que mais de 50 mil escravos libertos no nosso país é suficiente para exterminar essas relações servis de trabalho? Então, nós percebemos que ainda hoje, Brasil contemporâneo e idade moderna que tivemos, nós temos muito trabalho escravo, mesmo que não tenhamos mais a escravidão no país. Então, nós temos aí diversos empresários de diversos ramos de segmento, né? Não necessariamente fazenda de café, mas também, como podemos ter aqui próximo, fazendas de erva mate, cultura de outras coisas, economias, que possam estar gerando trabalho escravo, sabendo que é inafiançável e que esse coronel, esse fazendeiro, esse empresário, esse empreendedor, ele está utilizando de técnicas muito parecidas para com os seus funcionários. Mas, frisando, se esse funcionário
ainda consegue esse trabalhador ir para casa ou para algum lugar, algumas horas de descanso, e sobre esse horário ele é senhor de si, dono de suas escolhas, esse é o trabalho escravo. E ele existe em diversas configurações no nosso país. Quando você não é pago corretamente pelas horas de trabalho determinadas pela legislação trabalhista, quando você não tem condições dignas para exercer a sua função a qual você foi contratado, trabalhos informais que não são legalizados, formalizados, nós temos diversos aí no Brasil. Condições que facilitem o transporte, que facilitem a segurança física, da integridade da pessoa enquanto ela está aí servindo ao seu empregador. Então, nessas condições, nós vamos ter diversas regiões do Brasil, inclusive a nossa, com trabalho escravo. Essa é a diferença da escravidão. Independente de condições, nós temos as características parecidas, né? Embora no trabalho escravo, hoje você receba alguma quantia, na escravidão você não recebe alguma, né? Quantia alguma porque o seu senhor, o seu patrão, o seu dono, ele já pagou por você. Ele já sabe o preço da sua mão de obra barata e ele transforma isso em condições para manter você. A partir do momento em que você não serve mais, você não é mais escravo dele. E também entender que o trabalho escravo, diferente dessa configuração de escravidão, o trabalho escravo não. O trabalho escravo te permite ainda alguma certa liberdade, ok? Então, essas seriam as principais características. Atualmente, temos dados estatísticos de mais de 50 mil escravos que foram libertos no Brasil. Escravos do tempo da escravidão. E a reflexão sobre o trabalho escravo que trago para vocês hoje é: quanto vale o seu trabalho perante a lei? Ele está sendo pago de maneira correta? As condições de trabalho que a sua empresa oferece para você são dignas e estão regulamentadas dentro da vigilância sanitária, da saúde, das condições básicas para exercer a sua função? Você tem conhecimento de pessoas que estão sofrendo maus tratos no trabalho? Agressões verbais, físicas, mentais, por conta de não estar exercendo no tempo digno e correto que a legislação contratou você? Se você conhecer situações parecidas, você pode analisar o trabalho escravo hoje no Brasil, né? Porque todos somos dignos de exercer nossas funções com sabedoria, paz e tranquilidade. Então, nós temos muitas desigualdades sociais no nosso país e, entre elas, a ramificação disso está aí no que nós, às vezes, festejamos como libertação dos nossos escravos, mas que muitas vezes não paramos para refletir, debater e questionar as situações de trabalho hoje no Brasil. Quem são, então, fica aí a minha reflexão, os escravos de 2021. Quem são aí o escravo? Quem são os escravos do século 21, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e se inscreve aqui no canal. Fiquem bem e até a próxima!